Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso completo de informática para concursos, agora com mais uma aula do módulo de Microsoft Word. A gente vai trabalhar agora com algumas características especiais, alguns efeitos mais específicos de formatação de fonte e formatação de parágrafo, tá certo? É o que ficou faltando ali, a gente dar uma olhadinha depois das nossas duas últimas aulas que nós tivemos especificamente sobre os dois grupos, fonte e parágrafo. A gente vai mergulhar agora dentro de cada um dos pedacinhos ali dentro, as janelas de formatação próprias, como a gente já viu, certo? E como esta aula está sendo disponibilizada aqui no YouTube, então eu peço que você faça 3 coisinhas, 4 na verdade, tá certo? A primeira é clicar aqui no gostei para dizer que gostou, né? É se inscrever no canal. A terceira é ativar o sininho para saber quando novidades estão sendo postadas aqui. E, por favor, aqui embaixo, comenta de onde você está me assistindo, qual a cidade, qual o estado onde você está me assistindo. E comenta se você gostou da aula, tá? E se acha que alguém merece assistir, compartilha aí entre seus pares, tá certo? E aqui na descrição do vídeo, é claro, se você quiser fazer parte, se inscrever por um preço especial no curso completo de informática para concursos públicos 2025, 100% atualizado, material didático 100% atualizado, acesso por 2 anos inteiros, você vai poder assistir esse conteúdo. Aqui na descrição tem o link da promoção, né? O link para você adquirir o curso direto, então aproveita o máximo que você puder, são poucas vagas que faltam com esse preço, tá? Bora lá. Tela cheia agora para vocês. Eu vou dar o zoom normalmente, né? Como a gente disse. Opa! Vamos dar o zoom aqui. Pronto, estamos dando o zoom aqui. E eu queria lembrar vocês, nas duas últimas aulas, a gente viu todos os principais segredos sobre as ferramentas de fonte e sobre as ferramentas de parágrafo, respectivamente no grupo fonte e no grupo parágrafo. O que a gente vai fazer agora é se preocupar com isso aqui, certo? Esse pequeno ícone que aparece na extremidade inferior direita de cada grupo, ele abre uma janela com mais configurações, abre uma janela com mais ajustes, tá certo? Tanto ajuste de fonte quanto ajustes de parágrafo. Você vai perceber que os ajustes de fonte extra não são tão numerosos, então a gente vai rapidamente olhar para a janela, mostrar quais são os efeitos de fonte extraordinários. Agora aqui, minha gente, aqui em especial os efeitos de parágrafo a respeito de controle de páginas. A gente vai ter que conhecer todos eles, porque é assunto que gostam de perguntar. Você já ouviu falar aí? Controle de linhas órfãs e viúvas. Você já ouviu falar nesse termo, não já? Pronto, tá aí no parágrafo e a gente vai ver isso agora, ok? Mas antes, vamos dar uma olhadinha na fonte. Eu vou selecionar aqui uma parte da frase, tá? Lembra como selecionar a frase, né? A gente já viu isso, segura Ctrl, dá um clique, seleciona uma frase. A gente vai selecionar essa primeira frase aqui e nós vamos clicar nesse botãozinho que fica aqui no grupo fonte, tá? Ele vai abrir a janela de formatação de fonte. A janela de formatação de fonte, ela traz muitas opções, certo? Então veja só, vamos dar uma olhadinha nelas, né? O tipo da fonte, tá aqui, o tipo da fonte, que a gente pode escolher lá em cima. O estilo da fonte, se ela é regular, se ela é itálico, se ela é negrito, se ela é negrito e itálico, tá certo? O tamanho da fonte, você escolhe lá em cima também. A cor da fonte, você escolhe lá em cima. O estilo do sublinhado, esse aqui você escolhe lá em cima. A cor do sublinhado é uma opção que está aqui, tá certo? É uma opção que está aqui. E uma marca especial de ênfase, que você vai escolher, normalmente você escolhe nenhuma marca de ênfase, tá certo? Mas o que mais cai nessa janela e que a gente não tem controle lá em cima, são algumas opções aqui. Taxado a gente escolhe lá em cima, sobrescrito a gente escolhe lá em cima, subscrito também. A gente não escolhe taxado duplo lá em cima, a gente não escolhe versalete lá em cima
e a gente tem algo que se assemelha ao todas em maiúsculas. Lá em cima tem a opção de maiúsculas e minúsculas, né? E com certeza a gente não consegue escolher texto oculto. Vamos ver essas opções de efeitos, quais são. Só me permita uma coisa, tá certo? Isso já caiu em prova algumas vezes. Tinha uma pergunta que dizia assim: assinale das alternativas abaixo qual não é considerado um efeito de fonte. Um efeito de fonte. Bom, a resposta era negrito. Negrito não é um efeito de fonte, ele é um estilo de fonte. Tá certo? Então, ponha isso na sua cabeça. Tanto itálico quanto negrito não são considerados efeitos. Eles são considerados estilos. Estilos de fonte. Eu posso escolher a fonte no estilo negrito, que ela é mais gordinha, e a fonte no estilo itálico, que ela é mais... A fonte tem uma variaçãozinha, meio inclinadinha e tal, mas a fonte muda mesmo de estilo. Ela deixa... Ela muda um pouco o seu aspecto. As letras podem até mudar de formato quando saem do regular para o itálico, tá certo? Então presta bem atenção a isso. Não esquece isso, tá certo? Negrito e itálico não são efeitos, são estilos de fonte. Agora bora ver o que são os outros efeitos, certo? Veja só, taxado você já sabe. O taxado passa uma linha no meio da palavra, então faria isso. O taxado duplo, o nome já diz tudo, né? Seriam duas linhas aqui. Detalhe que você precisa entender é que o taxado e o taxado duplo, eles são excludentes. Eles se excluem mutuamente. Ou seja, se você aplica taxado, você desaplica o taxado duplo. Se você aplica o taxado duplo, você desaplica o taxado. Do mesmo jeito, como sobrescrito e subscrito, que na aula passada a gente viu, sobrescrito e subscrito são excludentes, taxado e taxado duplo também são excludentes. Quando você escolhe um, você automaticamente deixa de escolher o outro. Olha só, taxado duplo e taxado. Na hora que eu escolho um, o outro desliga. Sobrescrito e subscrito. Na hora que eu escolho um, o outro desliga. Perceba que eu posso ter taxado e subscrito, assim como eu posso ter taxado e sobrescrito. Não tem problema, porque taxado e sobrescrito não se excluem. Quem é que se exclui aqui? Quem são os inimigos mortais? Taxado e taxado duplo, sobrescrito e subscrito, versalete e todas em maiúsculas. Esses três grupos, eles são excludentes entre si. Ou você escolhe versalete, ou você escolhe versalete ou todas em maiúsculas. Não tem como escolher os dois ao mesmo tempo. Você pode desligar os dois, ok. Você pode desligar todos os que estão aqui, mas você não pode ligar ao mesmo tempo, ok? Então vamos explicar. Taxado duplo a gente explicou, sobrescrito e subscrito a gente já explicou na aula passada, na aula de fonte, né, na aula retrasada. E aí a gente vai ver versalete e todas em maiúsculas. Qual é a diferença entre versalete e todas em maiúsculas? Olha só, imagina que você escreveu a palavra, deixa eu botar aqui, eu acho que a gente está com uma... Imagina que você escreveu a palavra Brasil, assim, o B maiúsculo e todas as outras letras minúsculas, tudo bem? Quando você pede para que isso fique tudo em maiúsculas, aí vai ficar assim. Nenhuma novidade. Todas em maiúsculas. Mas quando você pede para que Brasil fique em estilo versalete, aí aparece isso aqui, ó. Veja, o estilo versalete, ele faz com que todas as letras fiquem maiúsculas. Porém, aquelas que originalmente eram minúsculas ficam em menor tamanho. Então veja, isso aqui é o R minúsculo, isso aqui é o R maiúsculo, isso aqui é o A minúsculo, isso aqui é o A maiúsculo. Mas como essas aqui estavam originalmente em minúsculas, elas vão ficar no estilo versalete em tamanho reduzido. Quando é todas em maiúsculas, todas ficam com o tamanho de maiúsculas.
Tá vendo que não dá para fazer as duas coisas? Não dá para ser Versalete e todas em maiúsculas ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra, tá certo? Portanto, esse é o estilo que a gente chama de Versalete. Vamos dar uma olhada nisso? Eu vou selecionar a palavra, a expressão aqui, o nome, né? Thomas Sowell. Vamos aumentar um pouco aqui, vamos dar um zoom, né? Vamos dar um zoom. Thomas Sowell. Aí eu vou chegar aqui na fonte e vou pedir todas em maiúsculas. Thomas Sowell ficará com todas em maiúsculas, tá certo? Agora eu vou pedir Versalete, certo? E olha o que vai acontecer. Thomas Sowell, o T e o S, que originalmente eram maiúsculas, ficaram maiores, né? Ficaram no tamanho oficial de maiúsculas e as outras letras ficaram menorzinhas. É um estilo, um efeito, certo? Se você gosta ou não gosta, aí é uma decisão de cada um, tá certo? Então, aqui na janela de formatação de fonte, você também tem isso aqui, ó. Você também tem a guia avançado, mas a guia avançado é pouquíssimo cobrada. O que pode acontecer é, por exemplo, o espaçamento entre letras. Aqui tem um espaçamento entre os caracteres. As letras podem ficar mais juntas umas das outras, ou elas podem ficar mais afastadas umas das outras. Por exemplo, eu vou botar aqui a palavra Thomas Sowell, eu vou querer, deixa eu ver aqui, aproximar elas mais, tá certo? Vamos ver se elas conseguem se aproximar mais, o espaçamento entre elas, a gente consegue fazer o quê? Ó, tá vendo? Thomas Sowell afastado, as letras afastadas umas das outras. Deixa eu ver se a gente consegue aproximar, tá certo? Espaçamento condensado, vamos diminuir aqui. Quando você aumenta, sobe, ó. Condensado, vamos ver agora como é que vai ficar. Não mudou muita coisa, não significa muita coisa, né? Mas beleza. É isso, fonte é isso, tá certo? Não tem muito o que fazer não. Agora parágrafo tem. Então vamos brincar com parágrafo. Eu vou selecionar aqui o nosso primeiro parágrafo. Vou abrir a janela de parágrafo no botão correspondente aqui, ó. E a gente vai primeiro para a opção Recurso e Espaçamento. Primeiro em Recurso e Espaçamento. Olha só, a gente já viu o que é recuo na aula passada. A gente viu o que é espaçamento entre linhas e entre parágrafos na aula passada. E a gente viu os alinhamentos. Centralizado, justificado, alinhar à direita, alinhar à esquerda. Nessa janela eu controlo tudo. Nessa janela de formatação de parágrafo, eu controlo tudo. Ó, aqui em cima eu tenho o alinhamento. O alinhamento que eu escolhi justificado, né? Está lá no justificado. Então, aqui eu posso escolher alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita ou justificado. Tá ali as opções que eu tenho, certo? Nesse controle aqui, ó, nesse controle aqui, eu escolho o recuo. Então eu posso escolher o recuo, que é o afastamento em relação à margem esquerda, o recuo, que é o afastamento em relação à margem direita, e aqui os tipos de recuo especiais que a gente vai trabalhar quando a gente for mexer com a régua. Provavelmente, na nossa próxima aula, a gente vai mexer com a régua e aí todos os controles da régua a gente vai conhecer e eles são os que amplamente são cobrados em prova, né? Saber como mexer nos controles de recuo da régua, certo? Aqui embaixo nós temos os espaçamentos. E aí, como é que a gente controla? Aqui os espaçamentos entre linhas de um mesmo parágrafo, os espaçamentos entre as linhas de um mesmo parágrafo. Aqui está o espaçamento antes do parágrafo e aqui está o espaçamento depois do parágrafo. Então esses aqui que ficam desse lado são os espaçamentos entre parágrafos, entre um parágrafo e outro. E aqui entre as linhas de um mesmo parágrafo. Todos esses controles você pode mexer, mudar de simples para duplo, né? Por exemplo, olha o que eu vou fazer aqui. Quem é que está selecionado? Quem está selecionado é esse primeiro parágrafo aqui, tá certo? Esse primeiro parágrafo, esse cara aqui. Então tudo que eu fizer vai acontecer com ele. Ah, mas ele não está selecionado, João. Sim, mas o cursor está ali, né? Se o cursor estiver aqui, a barrinha está piscando aqui, é porque qualquer efeito de parágrafo que eu aplicar vai ser aplicado a este parágrafo, certo? Então vamos lá. Vamos subir aqui. Espaçamento entre linhas. Eu quero que seja de 1,5 linhas o espaçamento entre linhas.
1,5. E eu quero que depois do parágrafo ele se afaste 24 pontos do próximo parágrafo. Olha o que vai acontecer. O espaçamento entre linhas, ó, o espaçamento entre linhas ficou 1,5. E o espaçamento entre um parágrafo e outro está em 24 pontos. Estava em 12, foi para 24 pontos, afastou-se mais ainda. Certo? Esse tipo de controle a gente faz naquela janela. Continuando aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a 1,5 linhas, vou querer espaçamento simples, e vou recuar em alguns centímetros. Recuar aqui em, por exemplo, 1,2 centímetros em relação à margem esquerda. Então, isso aqui deve se afastar da margem esquerda. Ok? Ok, ó, pronto. Tá vendo? O espaçamento entre linhas voltou a ser 1, eles voltaram a ter linhas próximas umas das outras, e ele se afastou da margem esquerda. Todo esse controle a gente faz aqui no parágrafo. Nessa janela inicial, na guia Recuos e Espaçamento, a gente tem esses controles. Na guia Tipografia Asiática, a gente não vai mexer, porque isso aí realmente é, como eu disse nas outras aulas, eu tenho aqui no meu computador, no meu Word, o dicionário de japonês, que eu estudo japonês. Então, o Word adicionou algumas ferramentas aqui ao meu programa para eu poder escrever em japonês. Eu não uso o Word para escrever em japonês, mas o Word, como eu instalei o dicionário, o Word colocou essas ferramentas. Agora, aqui é muito importante, quebra de linha e de página. Quebra de linha e de página. Especialmente, você entender quais são, para que servem, ó, esses 4 controles aqui. Para que serve o controle de linhas órfãs e viúvas, o manter com o próximo, manter linhas juntas ou quebrar página antes? Para que esses controles servem? Vamos lá? Vamos entender? Vou mostrar para vocês agora, um por um. Primeiramente, o controle de linhas órfãs e viúvas, que dos 4 controles, dessas 4 configurações, é a que mais é cobrada. Olha só. Eu vou digitar um texto lá no final da página, certo? Vamos comigo. Eu vou dar Enter, 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 que é aquele método bem feio, né, para chegar até o final da página. Vou chegar aqui perto do final da página e vou começar a digitar um texto que vai caber aqui, né? Então, deixa eu dar um hand 2, 3. Pronto, olha só. Acho que é isso. Vou aumentar o tamanho da fonte aqui para 18. Cortar algumas coisinhas aqui. Pronto. Olha o que vai acontecer. Preste atenção. Perceba que o Word, eu vou apagar aqui até, né, para a gente poder não ter essa outra página. Pronto, ó. Eu estou no final do documento. Estamos no final da primeira página, tá? Falta pouca coisa para preencher a última linha da primeira página. Falta pouca coisa, certo? Ó, falta pouca coisa para preencher esta linha. Não falta? Veja, quando eu terminar de digitar a palavra esta não vai caber aqui. Então ela vai ser jogada para a próxima página. Só que você vai perceber uma coisa. Certo? Esta linha aqui já está na primeira página. Ela coube na primeira página. Ela coube na primeira página. Tá aí, você tá vendo que ela coube. Mas ela vai ser jogada para a segunda página. Você vai ver por quê. Ó, ela vai ser jogada para a segunda página. Falta pouca coisa para preencher esta linha de texto. Você viu? Você viu? O Word, ele deixou um espaço aqui, onde esta linha caberia lá em cima. Ela cabia, né? Só que esta linha inteira foi jogada para a página 2. A linha inteira foi jogada para a página 2. Por quê?
Porque a gente está com uma configuração chamada controle de linhas órfãs e viúvas ligada. O que é uma linha órfã? O que é uma linha órfã ou uma linha viúva? Certo? São linhas que ficam sozinhas no início de uma página ou no final de uma página, enquanto todo o resto do parágrafo está em outra página. Foi o que aconteceu aqui, veja só. Preste bem atenção a isso. Eu vou apagar aqui a expressão linha de texto. Eu estou apagando aqui ó, os caracteres. Você está percebendo? Eu vou apagar esse cara. Quando eu apagar esse cara, a linha que você está vendo na segunda página volta para a primeira. Voltou para a primeira. Por que essa miserável voltou para a primeira? E quando eu digito mais alguma coisa, ela é jogada para a segunda. Porque esta linha de texto, certo? Veja. Se eu não jogasse esta para a segunda página, então esta linha ficaria sozinha. Esta linha ficaria sozinha na segunda página. E ninguém quer isso. Isso é uma linha órfã viúva, certo? Para que esta linha de texto não fique sozinha na segunda página, enquanto todo o parágrafo dela está na primeira página, aí o que é que o Word faz? O Word pega essa daqui e joga para a segunda página para fazer companhia à irmãzinha que ia ficar sozinha. Mesmo tendo espaço aqui para ela, ela vai se sacrificar, vai ser jogada para a segunda página, por questões de estilo, apenas questão de estilo, a linha não ficar sozinha, a linha de texto não ficar sozinha na segunda página, certo? Se você desligar isso, né, vamos desligar? Ó, controle de linhas órfãs e viúvas, tá aqui. Como é que eu chego na janela? De novo, eu clico aqui, chego na janela e vou desmarcar controle de linhas órfãs e viúvas. Olha o que vai acontecer. Ficou aqui, a linha ficou aqui normalmente, essa aqui ficou sozinha aqui normalmente, sem pudor, sem milindre, sem mimimi, sem frescura, certo? Então, o que é que faz o controle de linhas órfãs e viúvas? Esse controle evita que uma linha fique sozinha no início de uma página, enquanto todo o parágrafo restante, todo o resto do parágrafo dela fique na página anterior. Ou o contrário, para evitar que a primeira linha de um parágrafo fique numa página, enquanto todo o restante do parágrafo está na próxima página. Seria isso aqui, ó. Seria isso aqui. Pronto. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Olha o que está acontecendo. Este parágrafo tem apenas uma linha na página 1 e todas as outras linhas do parágrafo estão na página 2. Por que isso aconteceu? Porque o controle de linhas órfãs e viúvas está desligado. Se ele estivesse ligado, esta primeira linha seria jogada para a próxima página, deixando um espaço lá em cima na primeira, mas ela não ficaria sozinha. Então, se eu ligar o controle de linhas órfãs e viúvas, ó, tá vendo? Essa linha é jogada para baixo para não ficar sozinha. O Word faz esse controle. Controle de linhas órfãs e viúvas evita que uma linha fique sozinha numa página, enquanto todo o restante do parágrafo está na outra página, ou na próxima ou na anterior, tá? Beleza. E os outros controles, quais são? Os outros controles, vamos vê-los agora um a um, tá? Eu vou fazer uma explicação teórica de cada um. Então, controle de linhas órfãs e viúvas evita uma linha sozinha. Evita uma linha solitária numa página, enquanto o resto do parágrafo está na anterior ou na próxima, certo? Esses controles são todos controles de parágrafo, eles são aplicados a cada parágrafo. Quer dizer, eu posso ligar o controle de linhas órfãs e viúvas num parágrafo e desligar o controle de linhas órfãs e viúvas em outro parágrafo? Pode.
É um efeito de parágrafo, é um recurso de parágrafo. É feito alinhamento. Um parágrafo pode estar centralizado, o outro parágrafo pode estar alinhado à direita, o outro pode estar justificado, não tem problema. Um parágrafo pode ter controle de linhas órfãs e viúvas, o outro não. Certo? É uma coisa que você aplica de parágrafo em parágrafo. Tá? Manter com o próximo. O que é que manter com o próximo faz? Se você tem um parágrafo em que você ligou manter com o próximo, você ligou manter com o próximo. Certo? E aí o que acontece é que o outro parágrafo ficou numa outra página. Certo? Quando você liga o manter com o próximo, isso aqui não acontece. Porque manter com o próximo vai pegar esse cara todinho e jogar ele na mesma página em que o próximo parágrafo está. Manter com o próximo significa mantenha este parágrafo na mesma página em que o próximo parágrafo está. Por que esse controle existe? Sei lá, você está escrevendo uma história, ou você está escrevendo um livro didático, e este parágrafo tem que ser escrito na mesma página que o outro, não pode interromper, para não cortar o raciocínio, sei lá. Você tem que escrever um parágrafo, né? Você está aqui com a página, e você tem que escrever um certo parágrafo que tem que estar na mesma página que o outro parágrafo, que o próximo parágrafo. Tem que estar. Ok, então você pega esse parágrafo e liga manter com o próximo. Ok? Manter com o próximo garante que este parágrafo esteja sempre na mesma página que o próximo parágrafo. Mesmo que o Word deixe um vazio aqui em cima, tá? O Word vai deixar um vazio nessa página para poder jogar o parágrafo na outra página para ficar junto com o seu companheiro, tá? Ok. Manter linhas juntas. Manter linhas juntas é um controle de órfãos e viúvas mais rígido. Por quê? Olha só. Se você tem duas páginas, e você tem o mesmo parágrafo, 1, 2, 3, 4 linhas na primeira página, 1, 2, 3 linhas na segunda página. Veja, do jeito como está isso daí, o controle de linhas órfãs e viúvas aceita. Por quê? Porque aqui tem 3 linhas de um mesmo parágrafo e aqui tem 4 linhas de um mesmo parágrafo. O controle de linhas órfãs e viúvas evita que uma das linhas fique solitária, só isso. Mas 4 linhas de um parágrafo na primeira página e 3 linhas na segunda não tem problema. Mas o manter linhas juntas tem. O manter linhas juntas, ele não deixa que isso aqui aconteça. Ele não deixa que exista uma quebra de página entre as linhas de um parágrafo. Ou seja, o parágrafo inteiro tem que estar numa página só. Certo? Então, o parágrafo inteiro tem que estar na mesma página. Ou seja, quando você escolhe o manter linhas juntas, ele vai pegar essas 4 linhas e jogar para cá, fazendo as 4 linhas ficarem aqui na frente e as 3 ficarem aqui embaixo, colocando o parágrafo todo em uma página só. Deixando esse buraco aqui, tá? Vai deixar esse buraco, porque eu tenho que jogar essas 4 linhas para a próxima página. E o quebrar página antes, ele dá uma garantia. Quebrar página antes significa que o parágrafo que você marcou sempre estará no início de uma página. Sempre estará no início de uma página. Ou seja, isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma página e aqui tem um parágrafo. Vamos pintar ele de vermelho. Isso aqui é 1, 2, 3, 4 linhas. E aqui tem outro parágrafo. 1, 2, 3 linhas. Pronto. Se você marca neste parágrafo aqui, quebrar página antes, ele vai sair daqui e empurrar todo mundo para a próxima página. Ou seja, ele vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3. Pronto. Deixa esse vazio na página? Deixa. Quase todos esses controles, esses 4 controles aí de paginação do parágrafo, eles empurram para a próxima página. Eles vão fazer o trabalho de jogar para a próxima página.
deixando um vazio na página anterior. Normalmente é isso que acontece, certo? Então veja, quando você pede para quebrar página antes, isso é uma garantia naquele parágrafo que ele sempre estará no início de uma página. Ele nunca estará no meio de uma página. Ele sempre será a primeira coisa em uma página, tá? Esses são os controles que você pode treinar aí com o seu Word, testar, fazer, liga, desliga, ver como é que fica, tá certo? Mas de todos, o mais cobrado é controle de linhas órfãs e viúvas. Sem sombra de dúvida, se vier alguma cobrança desta janela, será sobre controle de linhas órfãs e viúvas. Portanto, a gente viu, olha só, né, a gente viu as janelas, a especificação dos comandos de formatação de fonte e de parágrafo. A gente já havia visto os grupos, fonte e parágrafo, nas duas aulas anteriores aqui do curso, né? Você lembra bem disso? Eu só usei essa aula para a gente ser mais específico, mais detalhado nessas janelas. Ok? Muito obrigado pela sua participação. Na nossa próxima aula nós vamos começar a ver o uso da régua. É importante demais, tá? Régua. Saber para que serve, por exemplo, saber para que serve estes 3 comandos aqui, tá certo? Aqui você tem 3 comandos. Não é, isso aqui não é um controle só não, tá certo? Essa ampulhetazinha que aparece aqui são 3 comandos de recuo. Aqui à direita nós temos um comando de recuo, tá? Aqui, um comando de recuo, certo? E lá à esquerda nós temos o controle de tabulação, tá certo? Que a gente também vai aprender nas próximas aulas. Na próxima aula em si, a gente vai ver o recurso de recuo, ou seja, esse controle aqui, certo? Se der tempo, eu junto recuo e tabulação numa aula só. Se não der, nas 2 próximas aulas. O que importa é que você saiba de todos os detalhes e faça essa prova da melhor maneira possível, ok? Sabendo de tudo. Grande abraço, leia o material, tá certo? Por favor, o material tem tudo isso completo que a gente viu, bem detalhado. É o material de apoio mais completo que você vai ter na sua vida. É mais completo até do que meu próprio livro. Meu próprio livro tem lá 800 e poucas páginas, Informática para Concurso, Editora Método, mas o material didático que eu estou usando agora, ele é muito maior, porque às vezes a editora diz, João, reduz aqui, reduz ali, porque senão o custo do livro vai ficar muito alto para cobrar do leitor, né? Então a gente vai fazer um meio termo. O livro é bastante completo, mas o material que você tem nesse curso, ele é bem mais completo ainda, tá certo? Assim, muito detalhado com todos esses segredinhos. Tudo bem? Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, aqui com controle de recuo e tabulação, se Deus quiser. Um grande abraço, fica com Deus, até o nosso próximo encontro.